A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que as bênçãos e benevolência do Senhor estejam sobre sua vida, sua casa e sua família. Assine o canal, dê um joinha e encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas também se beneficiem. Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3, verso 14, nos fala que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua e ele decretou uma ordem que todos se prostrasse diante dessa estátua para adorar. Mas ali se encontravam servos do Senhor que serviam ao Deus vivo, que não iriam se prostrar. Nós não podemos, meus irmãos, nos prostrar diante de imagens de estátua feita pela mão do homem. E Nabucodonosor, ele fez essa estátua. E quem não se ajoelhasse e adorasse, se prostrasse diante dessa estátua, iria morrer. E ele preparou também uma fornalha de fogo. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Daniel, capítulo 3, verso 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei, porque tinham falado para ele que existiam 3 ali que não se dobraram diante da estátua, não se prostraram. E ele mandou chamar. E ele falou para aqueles 3 homens que confiavam no Senhor: Agora, pois, estáis expostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eles responderam: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantastes. Quanto atrevimento desses 3 homens diante da ordem de um rei. Mas todos que puseram e põem os pés sobre esta terra são mortais. Esses 3 homens, eles confiaram no Deus que serviam. Esses 3 homens falaram: fica sabendo que se o Deus que nós servimos quer nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar e nós morrermos nessa fornalha de fogo, só a matéria vai morrer, porque o espírito será elevado até os céus, até ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos nos prostrar diante de Deus, confiar e honrar o nome do Deus que nós servimos e não temermos ao homem diante de uma afronta quando nós somos confrontados por causa da palavra de Deus. Nós precisamos honrar o nome de Deus. Nós precisamos cada vez mais dar um bom testemunho do Senhor. Nós não podemos negar ao Deus que nós servimos, porque Cristo Jesus, ele não se negou, ele se entregou na cruz por nós. E esses 3 homens, eles honraram e confiaram no Senhor. A palavra deles é: se Deus quiser, ele vai nos livrar. Se não, não tem problema, nós servimos a Deus do mesmo jeito. Então, meus irmãos, qual é a afronta que você está passando nesse momento? Coloque diante de Deus, peça força para Ele, mas não se prostre diante de imagem, nem de homem nenhum. Porque o rei Nabucodonosor, ele era homem, ele não era um Deus. E às vezes nós queremos fazer dos outros deuses, nos prostrarmos diante de homens que não passam de mortais. Mas nós precisamos adorar a Deus, se prostre diante de Deus, do Deus vivo, Criador do céu e da terra. A palavra do Senhor nos fala que
Deus deu livramento para eles e aqueles 3 homens foram jogados na fornalha de fogo, mas estavam 4 ali, tinha um quarto. E Nabucodonosor fala: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a outro Deus, senão ao seu Deus. É isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles honraram o nome de Deus. E você tem honrado? E eu, será que nós temos honrado como deveríamos honrar, como devemos honrar? Que nós não estejamos nos prostrando diante de situações, de problemas, diante de qualquer outra situação na nossa vida, que muitas vezes nós deixamos de honrar o nome de Deus. Às vezes até uma enfermidade vem nos abater e nós não glorificamos a Deus, independente da circunstância, das situações, precisamos honrar a Deus, que assim nós sejamos cada vez mais servos fiéis ao Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego serviram a Deus, que nós também estejamos servindo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não nos deixe, Senhor, nos prostrarmos diante, Senhor, de situações, de problemas, do homem, Senhor, porque tudo nessa vida é passageiro. Todos nós somos mortais, Senhor, mas que nós estejamos nos dobrando para Ti, porque Tu és o Deus vivo que criou os céus e a terra, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.